Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dois Leões à Conversa. Hoje com um convidado especial. Olá Eduardo, olá Pedro. Olá, Eduardo, faz as honras da casa e apresenta o nosso convidado. Bem, o Pedro Manuel Ramos é um especialista em futebol, tem um largo passado ligado ao futebol, tanto ao futebol como ao Sporting, não é? Melhor do que eu, ele próprio pode falar dos seus méritos, assim o entender, mas a questão é que temos o prazer de ter aqui alguém que tem conhecimento, tem conhecimento e pode validar ou não aquelas nossas opiniões muitas vezes parvas que a gente tem sobre o futebol do Sporting. Boa tarde, Pedro. Exatamente. Boa tarde. Não, o meu passado é um passado igual a tantos outros, como o vosso, como sportinguista, essencialmente como sportinguista. Depois fui praticante de futebol, estou ligado desde há umas décadas boas, talvez há 40 anos, à formação, naquilo que propriamente diz respeito à formação e, claro, e por inerência, portanto, à competição. Porque as pessoas às vezes confundem um pouco formação com competição, até pessoas que nem o deviam fazer, somente jornalistas especialistas na área do desporto, confundem muito essa questão do que é a formação e do que é a competição. Porque são dois meios, dois mundos, digamos assim, bem distintos, certo, e bem diferenciados. Mas, olha, veio-me à cabeça já rapidamente o Miguel Braga, que não deve perceber nada nem de jornalismo nem de formação, porque ele veio dizer que o Nuno Mendes não tinha contrato e foi desmentido no mesmo dia. Pois, mas isso é desconhecimento, para já é desconhecimento das coisas, da realidade do clube e como se gera em termos administrativos essas questões. E que devia primeiro, antes de evitar essa alarvidade, que é uma alarvidade, devia-se ter informado. Não gostava nada de claro, mas Pedro, você que esteve ligado à formação, com toda a certeza, há lá alguém no Sporting ligado à formação a quem o Miguel Braga podia ligar e confirmar isso. Claro, evidente. Portanto, ligar aos serviços administrativos, à secretaria e logo dizem, o senhor desde a idade tal, do ano tal, tem contrato de formação profissional. Portanto, contrato de formação, eles não lhe dão profissional, agora já lhe dão outro nome. Semi-profissional ou pré-profissional, e depois há várias por questões legislativas. Claro, porque é o menor ter um contrato de trabalho. Não pode. Pronto, e depois tem a ver com se fica na academia, se dorme na academia, se não dorme, se, por exemplo, há miúdos nessas idades, até essas idades, pouco mais ou menos, continuam a subsistir e a conviver com o clube digamos, onde eles foram descobertos, e depois ao fim de semana vão jogar à academia, onde o Sporting for jogar, que eu acho isso um autêntico disparate, mas pronto, tem outro dia no podcast que o Afonso referia esse aspecto, porque se o miúdo vai para o Sporting, vai para ser jogador do Sporting, é para treinar no Sporting e jogar no Sporting, não é treinar 8 dias ou 6 dias ou 7 dias num determinado clube, seja o qual for, com todo o respeito por essas instituições, por esse país fora, que formam jogadores ou que pretendem formar jogadores, porque também tenho que dizer isto, porque é a realidade, porque não há os meios, não há o conhecimento, não há o saber, faltam técnicos habilitados, são pessoas de forma empírica, porque chegaram ao futebol, ou porque gostam muito das crianças, ou porque gostam muito do futebol, dedicam-se a uma área que é extremamente exigente, complexa. Voltando ao Sr. Miguel Braga, eu estou a tratá-lo com o senhor, mas é de forma irónica, porque aquilo de senhor pouco tem ou nada, porque diz coisas que são autênticas barbaridades, que põe até em causa. Deixa-me só adiantar isto, sabe que ele já prejudicou o Ruben Amorim. Sim. Porque ele veio no jornal do Sporting desta semana dizer que o Ruben Amorim foi expulso por palavras que não disse, literalmente, e já ninguém acredita que o Ruben Amorim não disse aquilo. Pois, não é? Agora toda a gente acha, se o Miguel Braga disse que ele não disse, é porque ele disse.
Exato, mas às vezes o silêncio é de ouro. Mas o Cavalheiro, não sei se é porque a costela de fadista do pai, se o que é, gosta muito de mandar umas notas cá para fora. Chega-lhe agora assim, digamos assim. Vou fazer-lhe uma pergunta, a ver se consegue adivinhar. Ele escreveu o prefácio do Jornal do Sporting esta semana. Adivinhe qual foi a modalidade sobre a qual ele escreveu? Basquetebol. Claro. Isto é tão fácil. Compreender aquilo, homem. Assim claro, fosse Euro Milhões. Assim fosse. São músicas a pedido. Exatamente, isto é que é tipo o toca que a gente passa, não é? Ou pensa que a gente toca, ou não sei o que era assim. Exato. Tínhamos, isto parece só personagens da rádio. Tínhamos o gajo que fazia o jogo da mala, que era o Boaventura. E agora temos o Miguel Braga, que é o do Discos Pedidos. Pronto. É para essa rádio. Exatamente. Não, mas isto é. Mas o rapazinho, porque no fundo aqui é um rapazola já com barba da cara, que já devia ter idade para ter juízo e para ter o mínimo de consciência do que é que diz, aonde diz e para quem diz. Quer dizer que isto, as pessoas às vezes esquecem-se que estão a falar para milhares de pessoas. Já nem vou para os milhões, mas para milhares de pessoas que o ouvem, que ainda vão ouvindo, porque, ou por obrigação, ou por descuido, às vezes. Eu às vezes ouço ou leio alguma coisa dele, mais por descuido do que propriamente eu vou à procura daquilo que ele afirma, ou é para porque não consigo já digerir tanta asneira, tanta. Eu pessoalmente, vou-lhe dizer, o que me sinto mais é envergonhado quando parece que ele está a mentir descaradamente. É que nem esconde. E vergonha-me um bocadito. Eu também é vergonha e eu, talvez por defeito de formação, ou porque nem sou melhor nem pior que os outros, bem entendido, nem tenho, nem pretendo de vir estar aqui com lições de moralidade ou tudo mais. Mas tudo isto tem que ter uma lógica, porque quando nós fazemos afirmações, sejam elas de quem for, tem que ter causa e efeito, tem que ter nexo, tem que ter. E esse indivíduo não tem noção nenhuma, é que não tem noção, é desprovido de culturalmente, de cultura desportiva, cultura social, cultura até jornalística, tudo mais, do lugar que ocupa, que é um lugar que eu considero, na minha modesta opinião, que eu considero em qualquer instituição, seja ela a atividade que se dedique, a informação é primordial, e ainda mais nos dias que correm, nos tempos que correm, porque a informação sendo deturpada, logo à partida pressupõe-se, eu pelo menos pressuponho, que também de onde vem a informação também há lá algo deturpado. Está a ver? Há algo que não está bem. Não, e ele ainda faz uma coisa que eu ainda gosto menos, que é abrir o flanco para ser achincalhado pelos adversários. Ele, a semana passada, ele fez um comentário que era uma coisa do género que parece que a formação é aquela coisa que os outros diziam que o Sporting é que gostava de falar sobre ela. Não é? Exato, ele diz que os presidentes dos outros clubes acham que só o Sporting é que fala em formação e não sei o quê, mas que já devem ter mudado de opinião. É uma cena assim. Sim, mas depois arrisca-se a que os outros lhe venham dizer: pois, mas nós vendemos jogadores da formação por balúrdios e vocês? Não, mas o problema é que ele gosta desse tipo de atuação. É mesmo daquele tipo de pessoa que gosta de dar nas vistas, gosta de aparecer, gosta de estar, e depois é como se costuma dizer em bom português: pá, quanto mais me bates, mais eu gosto de ti. Portanto, sim, mas é o que chateia, que ele é um propagandista, não tem outro nome. Banha da cobra autêntico. É uma moça de propaganda, parece aquelas raparigas que estão com os símbolos do whisky e do tabaco nas boxes, com os vestidos muito curtos e muito apertados, ao pé dos pilotos de Fórmula 1 e o caraças. Parece isso, pá. Exato. É esquisito. Não, a sério, é muito esquisito. Bem, mas André, se calhar agora passávamos aqui a um outro tema, que era, aproveitando a presença do Pedro, que era a equipa de futebol, porque é onde a gente tem mais dúvidas, não é? Aqui. Diego. Mas querias dizer uma coisa antes, não era, Eduardo? É pá, sim, é que eu apanhei um vídeo na internet, pá, e não percebi a lógica. Aquilo era um senhor no estádio do Gil Vicente em Barcelos a dizer: binde para a festa. Eu não percebi o que é que aconteceu ontem, pá, para falar em festa, pá. O que é que aconteceu? O que é que as pessoas...
Querem correr com o Vieira para dizer que é uma festa que o Benfica perde? Eu fiquei muito confuso. Ou eu apanhei aquele vídeo já de há uns anos atrás, ou fiquei muito confuso com o que é que se passou ali. A festa, o homenzinho devia estar confuso, ou não teve transporte para vir a Lisboa. Foi, de certeza. E então ouviu o relato, pelo relato ou pelos meios eletrónicos, e percebeu que, portanto, que havia lá a festa no Estado da Luz. Só que aquilo foi durante o dia, eles não puderam desligar a luz. Portanto, confirmaram com o Futebol Clube do Porto. E foi tudo às claras, portanto, toda a gente viu, tudo mais. Depois, logo com o azar do Keper ter roubado 15 minutos ao jogo, que é uma vergonha. Como é que os árbitros não veem isto? Porque é uma ganda chatice assim, porque nos tira-nos a intensidade do jogo, perde-se muito tempo, tira-nos a intensidade do jogo e o discurso não passou disto. Mas eu acho que o Jorge Jesus foi-se queixar disso ao árbitro. E o árbitro responde, o árbitro respondeu-lhe logo: pá, mas Jesus, isto agora é o intervalo. O homem não está a perder, isto é o intervalo, pá, você está confuso. E eu estava um bocadinho baralhado, eu dá-me a ideia até capaz de haver já. Ele não está bem. Ele esquece de fazer substituições e não sei o quê. Eu acho que ele não está bem. Foi o Covid. O Covid arrasou o Jorge Jesus todo, coitado do homem. Não, mas com todo o respeito, que eu não desejo mal a ninguém, como já disse, mas aquilo já deve haver ali qualquer princípios de demência desportiva, porque o êxito tem sido tanto, o êxito também. Eu acho que, sabe que eu acho que você tem razão. Ele vinha com o ego tão inflamado lá do Brasil, pois, que isto, alguma coisa lhe correr aqui mal, são facadas que lhe dão. E depois do que ele andou a fazer ao Bruno Lage e ao Rui Vitória, a rir todos os dias quase com os jornalistas para lhes limpar o emprego, não é? Depois de toda essa brincadeira que ele fez. Mas pronto, vamos falar de coisas felizes, vamos falar do Sport. Eu tenho aqui uns temas alinhados que a mim, eu quero perguntar isto a um especialista, que é assim: eu ontem vi mais uma vez, anteontem, peço desculpa, uma exibição do António Adam, pá, de cortar o fogo. Ele, pá, o homem, pode-se dizer, o homem defendeu tudo, até defendeu bolas que não contavam e que ele estava em fora de jogo. Pode-se dizer que tecnicamente o António Adam é dos melhores guarda-redes que teve em Alvalade? Se me permitem, eu até vou falar um bocadinho dentro da brincadeira, dentro de uma forma livre e descontraída, mas eu gostaria de fazer aqui um pequeno preâmbulo. Quando o Adam veio para o Sporting, eu fiz um pequeno artigo no Face, nos vários grupos onde estou, em que achava que era um excelente guarda-redes, porque tem duas coisas essenciais. Um guarda-redes, porque está de frente para o jogo, tem que ter leitura de jogo, e ele tem conhecimento do jogo, tem cultura do jogo. E isto é fundamental para depois saber onde a bola cai, como cai, de onde é que vem, de onde é que não vem, o que é que está à volta dele e tudo mais. Depois joga bem com os pés, em determinado tipo de situações, em passo curto, passo longo já não é tão bom, e é muito bom, é muito rápido, porque lá está, tem a tal leitura do jogo, e é muito bom entre os postos. E se repararem, se vocês analisarem um bocadinho, até relativamente ao jogo de sexta-feira, as grandes 3 defesas que ele faz é em cima da linha de gol. Portanto, ele está lá, desloca-se, se vocês repararem, visionem, puxem a fita atrás e visionem que ele, conforme a bola se desloca, ele desloca-se, e só depois de ele fazer o deslocamento é que ele se faz à bola. Enquanto normalmente um guarda-redes, não quero dizer vulgar, mas pronto, um guarda-redes mediano lança-se à bola antes de fazer o movimento. Isto chama-se o gesto técnico. Portanto, ele, em termos de gesto técnico, vê-se que tem escola de futebol, e é um dos grandes guarda-redes, porque o Sporting teve sempre essa história de grandes guarda-redes, Vítor Damas, Bezaros, sei lá agora que me lembra, foram guarda-redes de top e que faziam defesas que davam pontos e que davam títulos. E ontem aquela exibição, na sexta-feira, aquela exibição, porque eu quando digo nós, o Sr. Rubem Amorim, mais uma vez teimoso,
com alguma arrogância já revela ali alguns tiques de arrogância, porque até pelos discursos que ele faz para os jogos, nunca fala no jogo em si, nos termos técnicos, táticos, daquilo psicológico, das várias incidências do jogo, e refere-se, ainda outro dia, disse: haja o que houver, já fomos campeões e temos há 22 jogos sem perder. Isto é um bocadinho, para já é falacioso no sentido que ele quer dar, da interpretação que ele lhe quer dar, porque que a equipa imbatível, que estão a jogar bem, que está tudo bem e que os jogadores confiam nele e tudo mais. E hoje até veio a propósito de um artigo de uma senhora que escreve aqui no Leonino, em que o Varandas e o senhor Hugo Viana fizeram, a única coisa boa que fizeram foram este projeto de trabalho que está projetado, está cimentado, está edificado, para todos os adjetivos possíveis e imaginários. E eu, mais uma vez, outro dia escrevi um artigo em que disse que não. Estes resultados do Sporting, e falando já no início do campeonato, até agora, têm sido mais fruto de uma questão conjuntural, pandemia, a enorme fraqueza, demasiada fraqueza da equipa do Benfica e o desgaste da equipa do Futebol Clube do Porto em estar, e só agora que deixou a Liga dos Campeões. E o Sporting não é culpado disso, bem evidentemente, soube aproveitar muito bem essas questões e depois a estrelinha ali, o céu aberto acolá, e as coisas têm resultado. Portanto, quando eu digo resultado, é no resultado em si, daquilo que é o 2-0 ou 1-0 ou não sei quantos mais. Mas se vocês analisarem bem friamente, e ninguém será mais sportinguista que eu, poderão ser todos iguais, mas ninguém será mais sportinguista que eu, o Sporting acaba sempre os jogos com as calças na mão. Pronto, o tio, ai queima-cuda, o credo na boca, porque aquilo não é Jesus. E o único jogo que eu vi fazer o Sporting esta época, com cabeça tão aqui mesmo, aquilo que é o jogo em si, intensidade, as dinâmicas individuais e coletivas, os movimentos com e sem a bola, o jogo espacial, a definição do último passe, etc., foi um jogo com o Braga. Nós ganhámos, que foi uma equipa com os olhos nos olhos, tem uma boa equipa, muito bem orientada, tem jogadores muito rateiros, muito matreiros, cheios de experiência, e nós, quando se diz que temos uma equipa muito jovem, claro que sim, temos uma equipa jovem, e que são muito inexperientes, isso é uma falácia. São jogadores com 16 anos de bola, com 20 anos de bola. Por exemplo, começaram com 6, 7 anos no futebol, portanto já não são tão experientes como isso, na minha modesta opinião. São inexperientes naquele ritmo de Primeira Liga, talvez, não é? Exato. Não, meus caros amigos, o ritmo, quando se fala no ritmo, o ritmo é com bola, sem bola, é com o adversário à larga, é sem o adversário à larga, é em duelos individuais. Isto a questão do ritmo tem muito que se liga, porque eu posso ter um grande ritmo sem a bola, fazer um pique de 40 ou 50 metros para ir buscar uma bola, pondo-me a mandar uma bola no espaço, o tal jogo espacial. Mas depois, quando tenho a bola, não tenho ritmo, não tenho velocidade de execução, tenho um gesto técnico incorreto, e isso aí perde-se tudo logo. Portanto, quando eu dou 3, 4, 5 toques para dominar uma bola, não há sequência, o lance perde-se, o timing certo para a bola seguir, como eu costumo dizer, a bola não tem pulmão, não respira. E há jogadores que preferem dar 2, 3 toques na bola por defeito de formação, como a gente diz às vezes, para dar mais jeito fazer assim, ou estar nesta posição ou naquela posição. Mas no futebol não se compadece com isso. O jogo, porque estamos a falar de um jogo coletivo, se fosse um jogo individual, as coisas, porque todo o gesto que qualquer indivíduo faz no campo tem repercussões dos outros todos que estão à volta. É 1 metro ou 30 metros. Tem repercussões logo. E nós perdemos demasiadas vezes a bola, demoramos muito tempo a recuperar a bola, demoramos demasiado tempo a chegar à baliza adversária, às zonas de finalização. Nós temos uma média de 72 passos em zona defensiva. Na nossa zona defensiva, com o Atos, para o Fedal para o Adam para o Gonçalo
Inácio, volta outra vez não sei o quê, e andamos ali naquilo. Não se passa. E lá vai o Palhinha, o desgraçado Palhinha, com o autêntico burrinho de carga, leva porrada, dá porrada, carrega a bola, transporta a bola, ainda finaliza, remates meia distância, assiste. Quer dizer, e digo sinceramente, neste jogo agora tivemos agora em Faro, o Palhinha para mim faz um jogo, foi dos melhores jogos em termos posicionais que ele fez. Ele estava à esquerda, à direita, à frente, assim. Eu não sei se eu tinha adivinhado, mas eu tinha aqui uma pergunta escrita que é: Palhinha tem classe mundial? Tem. Neste momento para mim é dos melhores médios defensivos e ataca ao mesmo tempo, porque ele não só defende. Se vocês repararem, o Palhinha aparece em zonas altas a roubar bolas e dá logo sequência para uma jogada de contra-ataque. Para mim não há contra-ataque. E mesmo em zonas de finalização ele aparece? Aparece em zonas de finalização. Mas isto depois parte daqui se vocês me permitem, eu não queria tornar isto um técnico, pode-se tornar que nos possa ouvir, e também pôr aqui umas questões do humor. Mas a questão que se põe aqui, o futebol eu levo isto muito a sério, e nós, o conceito do jogo, o Sporting, qualquer treinador tem um conceito de jogo, ou uma filosofia, como queiram lhe chamar, pronto, mas eu costumo dizer, tem o conceito e tem a filosofia agregada ao jogo. E isto tem a ver, essencialmente, com a carreira que ele teve enquanto jogador. Neste caso, o Amorim, enquanto jogador, foi um bom jogador, foi um bom médio, pronto, era um bom jogador, jogou num clube grande, teve alguma projeção, mas não era um jogador como se dizesse, tirar o chapéu ou se lhe bater a pala, ou se lhe fazer alguma vénia. Não, era um jogador, pronto, cumprir as suas funções e tudo mais. Mas quando nós jogamos num clube grande, numa combinação com o Benfica, do Sporting, do Porto, um ou outro mais para aí um Braga, pronto, agora para não ir mais longe, as ações que nós individuais que nós fazemos têm uma projeção e têm um alcance diferente se a gente estiver no Varzim ou estiver ali no Cascalheira Futebol Clube, por exemplo. Pronto, claro. Não tem, até porque depois o indivíduo que está ao lado que recebe a bola de um passo do indivíduo desses, em princípio terá que dar sequência porque tem condições de trabalho, tem condições de treino que essas outras equipas não têm ainda. Poderão ter bons treinadores e têm, e o caso do Gil Vicente é um exemplo disso. O caso da equipa do como é que se chama, que foi ganhar agora também, que nós vimos e desejámos para lhes ganhar, que é também madeirense, agora esqueço o nome. Marítimo. Não, ganhou ontem também. Do Nacional? Não, Nacional jogou hoje com o Porto. Pois. Nacional hoje com o Porto. Isso é o Manuel Machado, um amigo meu pessoal, e para mim é das pessoas que melhor pensa e executa o futebol. Mas pronto, e como eu estava a dizer há pouco, as circunstâncias, a conjuntura do país desportivo. Mas deixa-me só fazer-lhe uma pergunta. É que isso vai de encontro a uma coisa que eu também acho. Eu acho que o Ruben Amorim criou uma tática que lhe permite ter uma equipa mais competitiva, comprando jogadores que não são tão caros porque têm características que não são muito abrangentes. Eu vou dar um exemplo. Os três centrais. Nós agora olhamos para o Coates e o Coates parece um jogador do outro mundo, mas este é o mesmo Coates. É. Só que ele tem ao lado dele outros dois centrais que, por norma, terão que ser fortíssimos na marcação e na colocação de bola. Sim. O que dá com que o Coates fique disponível para pensar no resto, o posicionamento defensivo, quem é que vai lá. E então, basicamente é o capitão da defesa. É o capitão da defesa. E basta ao Sporting contratar dois jogadores que só precisam de ser fortes de marcação, não precisam de ser fortes em mais nada. Para aquilo até correr bem. Sim, Eduardo, eu concordo com aquilo que você diz, no sentido lato, uma forma lata. Sim, isto é uma forma muito abrangente. Não é? Porque, vamos ser sinceros, o Fedal nunca jogou em lado nenhum. Exatamente. Portanto, se nós formos para o pormenor, digamos assim, ou cingirmos só ao setor defensivo, porque isto há três setores: setor defensivo, setor intermediário e setor atacante, ou setor ofensivo.
como lhe queiram chamar. E o setor, quando eu disse, também escrevi publicamente, fui altamente criticado, que o Luís Neto não tinha hipótese nenhuma de chegar daquele lugar, porque só destrói, não constrói. E o jogo começa-se a construir de trás para a frente. Exatamente. Nunca teve essas características. Não tem. E eu disse. Se bem que agora, atenção, ele agora às vezes parece o Maradona. Não, pega na bola e. Também tem esses rasgos, até porque o futebol argentino, lá de onde ele vem, é aquilo argentino, ou do lado do Uruguai, que o futebol sul-americano, eles têm liberdades de ação, de movimentos, que no futebol europeu isso não se compadece. Enquanto lá eles têm 30 metros para correr no Brasil e em tudo que é América do Sul, lá para aquelas bandas, eles têm 30 metros para correr que mal nos pés, não aparece ninguém. Olha, eu costumo dizer a amigos meus que é, vejam o campeonato argentino para verem porque é que não se devia contratar laterais argentinos. Pois, porque exatamente, porque eles não têm quem marcar, não há ninguém para marcar. Esperam pelo extremo, depois já apanham o extremo embalado, mas viram o gajo ao contrário e vão para a rua. Isto é um campeonato argentino. Exato. Aliás, o Porto há pouco tempo contratou o lateral direito titular da seleção argentina, que era o Sanabria, ou como é que ele se chamava, e o gajo nunca jogou no Porto, nunca jogou. Sim. Mas olha, mas você há bocado disse uma coisa que eu considero das mais importantes neste momento atual do Sporting. Ou seja, vem um treinador para o Sporting e quando se diz que veio licenciar um projeto, não é projeto nenhum. Isto já é o 4º ou 5º projeto da mesma época. Certo. O projeto é o Ruben Amorim. Mas o projeto Ruben Amorim já é a sequência e subsequência e trissubsequência de outros projetos que já vêm, desde o Varandas que lá está. Sim, mas é assim, nós vamos ter noção de que o Frederico Varandas é bom para fazer cocktails, para marcar cocktails, para fazer jantares com os 50 do pavilhão João Rocha, para organizar excursões para vir votar. Agora, planeamento de futebol para ele, se é o José e o Alazi, está apresentado. Pois, exato. Mas este Ruben Amorim tem para mim uma coisa, e eu digo isto, todos os escritos que eu faço, eu ponho lá sempre a reis maneira no texto conseguir pôr lá isto. Primeiro, o que está subjacente a este projeto, digamos assim, eu não quero estar a querer ser mais sobre os outros, mas pronto, chamemos de projeto. Pronto. Este edifício do futebol do Sporting está centralizado no tal conceito e na tal filosofia. Primeiro é para não se perder. E depois, se pudermos ganhar, muito bem. Por isso é que eu digo que as conjunturas que estiveram sociais e desportivas no país possibilitaram esta época ao Sporting atingir estes valores numéricos. Mas, Pedro, eu lembro-me do Futebol Clube do Porto dos anos 80 e 90 e durante essas décadas, 80% do tempo, a filosofia do Futebol Clube do Porto era essa: ganhar jogos 1-0. Mas com uma ligeira diferença. Tinha uns jogadores atrás, já tinha um meio campo fabuloso, que era o André, que era o Jaime Magalhães, que era, eles mexiam na bola, eles trocavam a bola de olhos fechados, tinham qualidade individual e técnica e conhecimento do jogo que nós no Sporting não temos esses jogadores. E eu disse aqui, escrevi aqui, houve alguém que me disse porque é que eu não ia para treinador do Sporting. Eu disse, porque é que não põe o Gonçalo Inácio? Eu acompanhei o Gonçalo Inácio, como apanhei aquele menino que jogou agora no meio campo, eu esqueço o Sugo. Já os acompanho, aliás, como o Nuno Mendes e outros mais, já os acompanho há uns anos. Eu acompanho muito o futebol de formação e ainda para mais desde agora que há o TV Sporting, mais facilmente era. Mas eu ia aos campos ali, eu quando estava em Lisboa, aos campos ia correr tudo e mais alguma coisa, ia ver. E este Gonçalo Inácio é um central, nasceu para aquele lugar e depois é um miúdo com uma visão de jogo, uma noção tática e acima de tudo com 2 pezinhos que mete a bola onde quer, a 30, a 10 ou 1 metro, porque às vezes é mais fácil meter a bola a 30 a 1 metro, quer dizer, é mais difícil meter a bola a 1 metro do que a 30, porque a 30 manda um chute e a bola salva mais, se não for não vai, e a 1 metro a bola tem que ir precisa para o pé do colega.
Está a ver? E às vezes isso não acontece. E este rapaz, e depois tem uma leitura do jogo, os deslocamentos, vocês não repararam dos deslocamentos que ele faz do exterior para o interior, e depois tem um jogador, temos um jogador que é o Porco, há muito tempo não tínhamos um defesa direito com estas características, que é agressivo, mas agora está nitidamente decresceu, está nitidamente em baixo, fisicamente. Ele teve uma lesão também. Exato, o Porco, aquela lesão seca que ele teve, deixou um bocadinho em baixo. Portanto, já não explode como explodia, já não recupera como recuperava, já não centra como centrava, já não faz aqueles picos como fazia. Mas isto também por algumas instruções técnico-táticas. Mas está a ver, está-se novamente a antecipar a uma pergunta minha, que eu tinha aqui uma pergunta que era, não faz mal que a dupla de laterais do que o Sporting tem atualmente, do Pedro Porro e do Nuno Mendes, é provavelmente a melhor dupla de laterais cá no Campeonato Português? Sim. Eu penso que sim, pelas dinâmicas que envolve, as dinâmicas individuais que põem e com as dinâmicas, e depois estão muito bem integradas em dinâmicas coletivas. Mas falando no lado direito, ele tem do lado direito o Pote, porque se entendem muito bem, e o Pote tem que jogar naquele lugar. O Vadio é um falso direito, é um falso centro, é um falso 8, é um falso 10. Tem que andar ali, porque é as características dele. Tem que ser assim. E até do sistema do 3-4-3. Porque ele não venha cá com o sistema 3-5-2, que isso é a maior aberração que pode existir. E empatou estes dois jogos por causa de ter alterado esse modelo de jogo. Pronto. Já lá vamos. Eu também tenho perguntas em relação a isso. Calma. E depois, do lado esquerdo, temos o Nuno Mendes, que em termos do duelo individual é fortíssimo, pela estatura que tem, a velocidade, força explosiva, isto é muito importante, um pé esquerdo maravilhoso, pé direito, tanto joga com um pé como joga com o outro, e depois tinha lá uma grande muleta que ele retirou de lá, que é o segundo melhor marcador da equipa, que é o Nuno Sousa, o Nuno Santos. Perceber o porquê que se retira um jogador que dava equilíbrio àquele setor, tanto recuperava um como recuperava o outro, finalizava, assistia, construía, ganhava inúmeras faltas em zonas ofensivas, e agora a gente não tem lado esquerdo, só tem o Nuno Mendes. E o Nuno Mendes, coitado, porque até para a altura da época que estamos, não pode, porque humanamente é impossível ele fazer um pico de 40 metros e depois fazer outro para cá. E o jogo aí acaba para ele. E depois começa a cometer faltas, começa a cometer erros posicionais, começa a cometer erros individuais, más recepções de bola, maus passos. Sim, eu ontem por acaso encontrei um problema grave no Nuno Mendes, que pode ser só da idade ou pode ser exatamente do facto de ele estar muito cansado, que é, eu reparei que ele defende muito mal nas bolas paradas pelo ar. Exato. Mas isso tem a ver. Não sei se terá sido fadiga já durante o jogo, alguma fadiga, mas eu reparei que o Farense, a partir de certa altura, colocava sempre a bola no flanco que estava a ser coberto pelo Nuno Mendes. Exato. E invariavelmente ele ganhou a bola ao Nuno Mendes. Não sei se reparaste nisso, André. Reparei, sim. Eles perceberam rapidamente que o Nuno Mendes estava mais cansado e portanto começaram a atacar por aquela zona. André, o jogo anterior, se ele ao intervalo, e depois vejam bem isto, a classe do nosso treinador, que é uma classe terceira, pronto, isto faz-me lembrar aqueles comboios que havia antes. Havia a primeira classe, a segunda classe e a terceira classe. Você também tem que ver que ele não tem curso, quer dizer, tem que lhe perdoar. Mas lá está, vamos bater à mesma tecla. O saber e o conhecimento, o facto do indivíduo ter sido jogador de futebol, não garante à partida que seja um bom treinador. Como o inverso também é igual. Aquele indivíduo que não foi jogador de futebol pode ser um excelente treinador. Está a ver? Exato. Uns exemplos disso, Carlos Queiroz, Mourinhos e sei lá outros mais. Pronto, podia aqui nomear que há muitos que nunca chegaram à bola, ou se chegaram foi na parte formativa e na parte lúdica. O próprio Jorge Jesus. O Jorge Jesus, por exemplo, pronto. Nunca jogou à bola. Sim, jogou lá no Sporting outro dia. Ele ontem eu por acaso eu vi um jogo dele em vídeo e vou-lhe já dizer, ele nunca jogou à bola. Pois. Não, mas ele ontem disse, após o jogo, teve 16 anos como jogador, hein? Portanto, quando não foi ontem, foi no dia que fez aquela crítica ao jogador do Famalicão, já não sei qual foi a equipa. Do Passos Ferreira.
do Passos Ferreira, pois, que é um lance absolutamente normal no futebol, não há intenção nenhuma, ele faz aquele discurso no Flash Interview, que é vergonhoso. O próprio sindicato dos jogadores não vem à lista defender o seu associado, que devia vir logo, porque um treinador, claro. Aliás, um treinador, o gajo tinha feito aquilo de propósito, foi mesmo para matar, para magoar. Isto não se diz, não se diz, até porque ele não sabe. Mas lá está, é a prova que ele é burro, porque aquilo também se podia ter virado contra ele e começaria a dizer que ele fez aquilo para beneficiar o Benfica. Pronto, não sei, está bem. Mas depois o Benfica estava um jogo muito equilibrado. Aliás, as oportunidades de jogo tinham sido. Ouça, deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Em relação a esse jogo, eu tenho uma visão muito própria. Eu acho que o Pepa sabotou a própria equipa dele, a pôr a equipa a pressionar demasiado alto, a jogar demasiado olhos nos olhos. E eles, quando viram que não conseguiam recuperar a bola com a velocidade que precisavam, desataram a fazer faltas. O Pepa boicotou o Passos de Ferreira. Esta é a minha opinião, muito sinceramente. Eu não usaria. Pronto, há muitas formas de um treinador condicionar as ações coletivas de uma equipa. Há muitas formas, mas os jogadores, para aquilo que eu conheço dos jogadores, e eu fui jogador, nós não gostamos de perder, seja com o A, com o B ou com o C, porque independentemente das rivalidades que há entre clubes, há rivalidades pessoais entre atletas, mesmo vestindo de outras camisolas, porque só que já jogaram no mesmo clube, ou porque agora uns foram para melhor, outros foram para pior, uns estão num escalão mais abaixo, outros estão pronto, e de vez em quando encontram-se, e esses, digamos, esses anticorpos vêm depois todos ao de cima, e depois aproveita-se o jogo para se tirar desforro, e para se tirar alguns exageros nos duelos individuais. É verdade, certo. Mas o Eustáquio não conhece o Weidl de lado nenhum. Pois eu sei, mas é isso que eu estou a dizer. Eu estou mesmo convencido que o Pepa, como fazem todas as equipas que ele passa, eu lembro-me dele no Tondela, fazia a vida negra ao Sporting. O Benfica era quantos eles quisessem. Pois, exato, isso eu sei. Ele sempre sabotou a equipa dele contra o Benfica. E o Benfica, vocês não sei se repararam ontem que era o árbitro ontem que estava a apitar o jogo do Benfica. Não, por acaso não, quem era? Não era um dos padres, só que ele ontem não estava vestido de padre, estava de sacristão, portanto não teve um poder. Também não houve ali muito, não é? Porque para já houve muito pouco tempo jogado, porque o guarda-redes perdeu o tempo todo do jogo. Portanto, não havia muito a fazer. Aquilo foi só tempo do Gil Vicente. Aliás, foi só tempo do Gil Vicente marcar aquelas 3 batatas, porque eles marcaram os gols todos. Meu grande amigo, um árbitro, se quiser, empurra uma equipa para trás. Eu sei. Começa a marcar faltas lá em meio, pronto, e cai lá a bola. Temos um caso muito claro. O Fábio Veríssimo no Bessa. É natural que o Passos Ferreira, aliás, mas não é só o Passos Ferreira ou o Pepa, há outros treinadores jogando aí na nossa praça que, quando se joga contra o Sporting, aquilo é um jogo da vida, é como se fosse a Liga dos Campeões, tudo mais. Portanto, não diga isso do Petit. Não faça isso. Esse é o deles. Lá no Belém, portanto, e agora nós vamos ter um jogo, lá está, vamos agora à Vaca Fria outra vez, não sei se é no sábado, quando é na quarta, e agora na quarta-feira já. O Sporting vai ter que ter 3 coisas essenciais: um grande sentido de concentração, grande sentido de agressividade e um volume de jogo assertivo com a intensidade que basta. Porque não se pode, o jogo do Sporting era demasiado passivo, demasiado complacente. Já estamos a ganhar 1-0, então toma lá para lá, toma lá para cá, isto deixa passar o tempo, cai, não sei o que. Olha, sabe o que é que eu gostava? Que eles avisassem os jogadores da BSAD que está a haver uma pandemia. Que eles não sabem, porque eles olham para as bancadas e veem perfeitamente o mesmo número de espectadores que tinham antes da pandemia. Portanto, eles não sabem que há uma pandemia. Aquilo é uma coisa que nem devia existir. Nós vamos jogar contra uma coisa que não devia existir, que é uma SAD sem clube. Não, são os ocupas do Jamor. Os ocupas do Jamor. E devíamos olhar para aquilo com muita apreensão em relação ao Sporting,
Porque nós somos um clube que cada vez a dívida assado sobe mais e qualquer dia vamos ver. Não, o que eu prevejo é que com título ou sem título, posso estar a dizer aqui uma grande blasfémia, mas vou dizê-lo claramente e audivelmente para toda a gente nos possa ouvir perceber. O futuro do Sporting será uma belenização. Uma Sportingização no sentido como o Belém, só com outros meios. Epá, olha, eu vou-lhe dizer assim, eu fiquei preocupado porque quando você disse podia estar a dizer uma grande blasfémia, eu pensei, bem, este homem vai-me dizer que o Varandas até é um gajo competente. Afinal não, podemos passar à frente, já estou mais descansado. Não, mas o perigo é exatamente esse. Mas o perigo é exatamente isso. Portanto, a venda da SAD é um dado adquirido, com voto eletrónico, sem voto eletrónico. Esta questão de que se fala à boca cheia das eleições antecipadas é também outro dado adquirido. Portanto, assim que acabar o campeonato ou que ele consiga adquirir o segundo lugar e que lhe dê acesso à Liga dos Campeões direta, eles fazem eleições antecipadas. E, infelizmente, a nossa cultura desportiva no mundo do Sporting é muito baixa, é cá escassa mesmo. A preguiça mental então é por demais evidente e as pessoas estão cegas e estão obcecadas que eu tenho-lhe chamado a cegueira da gula nos escritos que tenho feito. Não sei se vocês têm a ver. Faço-lhe a pergunta desta maneira: acha que as pessoas vão votar porque querem votar no Ruben Amorim ou não vão aparecer candidatos? Essa é uma pergunta extremamente pertinente e não só pertinente e muito difícil de responder, mas eu vou responder. Eu gosto dos desafios, eu gosto de ser desafiado e não tenho medo nenhum disso. Nem por uma coisa nem por outra. Eles vão votar simplesmente pelo título. Vota-se por uma conquista, que é uma conquista efêmera, e depois a gente está mais 20 ou 30 anos sem conquistar nada. Não há hipótese. Porque essa conjuntura, voltamos outra vez, esta conjuntura não volta a acontecer. Esta conjuntura que nos apareceu agora, com pandemia ou sem pandemia, e aliás, falando agora aqui um bocadinho técnico, há um macrociclo, portanto a época começa em julho, agosto, portanto junho, normalmente junho, vai até ao final de dezembro, portanto, e nesta altura de dezembro, janeiro, fevereiro, é o pico, digamos, da forma. Quando o treinador é competente e quando o treinador tem determinado tipo de competições, que é o caso do Benfica, do Sporting e do Porto, falando assim de uma forma mais geral. Que é onde é o momento de determinadas decisões em determinadas competições. E o Benfica, por sorte nossa e por azar deles, é quando tem a pandemia. Portanto, e ficaram sem jogadores, ficaram sem equipa técnica, ficaram sem mais não sei o quê. Mas não só isso, o Porto também, os resultados da Liga dos Campeões começaram a aparecer e aquilo houve, e aliás os discursos do Pinto da Costa foram nesse sentido, que nós este ano vamos ganhar a Liga dos Campeões. E digo-vos, só por manifesto azar e alguns erros de arbitragem é que o Porto não elimina o Chelsea. Porque se o Porto elimina o Chelsea, estavam todas as condições criadas, até porque o Bayern saiu, foi eliminado, estavam todas as condições criadas para o Porto ir a uma meia-final e se calhar ir à final da Liga dos Campeões. Sim. Mas aí estava, porque o foco era aquele já. E agora os problemas financeiros do Porto assim o obrigavam. Como? Até porque os problemas financeiros do Porto assim o obrigavam. Claro, evidente. Eles fizeram perto de 90 milhões. Mesmo assim, com esta Liga Europeia, digamos, nestas competições europeias, mas há quem vá ter graves problemas financeiros porque fez tudo ao contrário. Isto foi a tempestade perfeita. Exatamente. Isto agora, nós temos estado a comprar, isto é como a gente tirar a Mercedes e depois amanhã pago. Mas depois há de um dia que o homem diz: você já não leva mais nada, porque agora você já tem aqui uma conta, já está aqui um livro, as páginas do livrinho já estão cheias, já não dá. Portanto, você agora vai começar a pagar. E quando nós começamos a ter que pagar o Rubem Amorim, o Paulinho Santos, que é um negócio mais absurdo, mais estapafúrdio, mais estúpido, mais ignorante que eu vi no mundo do desporto. Comprar-se uma pessoa de 16 milhões, não ter retorno financeiro pela idade que ele tem, não acredito
em nada. E depois, futebolisticamente, quando nós tínhamos na nossa casa um Pedro Marques que fazia 30 vezes melhor ou 100 vezes melhor, e ainda agora fez um jogo extraordinário no Estádio da Luz. Esse Pedro Marques, rodízia para a baliza, espontaneidade do remate, toque de bola, a recepção da bola, o movimento para a bola, com e sem a bola, é uma coisa extraordinária. Bem, como é que se manda um indivíduo embora? Como é que se empresta? Assim, ainda pagaram para o emprestar? Se quer ir para isso dos empréstimos e dos maus negócios financeiros, a gente pode ir já para aí também. Não há problema nenhum. Siga. Não, agora meti esta à parte sobre férias. Mas é uma parte interessante. É uma parte interessante. Porque eu faço a competência. Uma coisa, Eduardo. Sim, diga. Este meu raciocínio técnico. Este Paulinho Santos faz-me lembrar. Havia aqui um campo aqui na minha aldeia que não sei porquê, nem por cara, quando montaram a eletricidade, puseram o poste da luz no meio do campo. Era extraordinário. E a malta jogava lá a bola à mesma. O poste estava lá no meio do campo e jogava-se a bola à mesma, porque a malta já sabia que havia lá o poste e desviava-se. E este Paulinho Santos é a mesma coisa lá dentro da área. Um poste está ali plantado. Não se mexe, não luta pela bola, não ganha um duelo. Eu sou sincero, eu pessoalmente acho que a equipa perdeu imensas dinâmicas por causa da entrada dele. Perdeu. Yeah. E depois a outra coisa é que vai ganhar 1.200.000 euros limpos e o Pote, por exemplo, ganha 400.000 com impostos. Mas eu sou sincero, isso em termos dos dinheiros que eles ganham ou deixam de ganhar, passa-me um bocado ao lado. Desde que lhes paguem, não é? Desde que não lhes parem de pagar, para mim está tudo bem. O que me preocupa mesmo já é a questão da equipa parecer pior, não é? A equipa, pronto, há o abaixamento de forma normal, que esta altura da época é o final da época, a equipa foi preparada. Não, certo, mas eu estou a falar da dinâmica, da maneira como a equipa chega à baliza, a falta do Nuno Santos. A quantidade de cruzamentos que não tem consequência nenhuma. Nenhuma. E depois tínhamos o garoto lá no centro do terreno, que era o Tiago Tomás, que era um miúdo que à esquerda, que à direita, com uma velocidade, com uma força lá está, a tal velocidade de execução, a velocidade explosiva que ele tinha, que arrancava e ganhava logo 3, 4 metros à defesa. Sim. Muito rápido que ele fosse. E depois, com polícia da baliza. Então ontem, vocês não viram ontem, o Paulinho Santos tem 2 vezes a 1 metro do guarda e vai passar a bola para lá em vez de estar na baliza. Um verdadeiro ponta de lança, naquelas circunstâncias, chuta para a baliza. E não só, o Tiago Tomás tem uma vantagem a jogar avançado, que é, os defesas chegam a uma altura que estão tão preocupados, especialmente com o avançado do jogo em que já estão cansados de serem ultrapassados por ele, que optam por fazer logo a falta. Exato. E ele saca amarelos com uma facilidade. Exato, e não só isso, amigo Eduardo, não só isso, é que o Tiago Tomás, a maneira como ele joga, o seu estilo de jogo, as suas características, proporcionam a que o Pote e que o Nuno Santos possam fazer as diagonais para o interior. Exatamente. E por isso é que aparece, e há de reparar que todos os gols foram marcados por esses dois indivíduos, foram todos em zonas centrais. Sim. Porque o Tiago Tomás retirava os centrais dele, do contrário, de lá do sítio. Sim. Obrigava-os mesmo. Pronto. Mas isto, o outro indivíduo é como as crianças pequeninas, o bebê, eu quero aquele bonequinho, diz à mãe ou ao papai, e faz uma birra no meio da loja, bate com os pezinhos, baba-se todo, e não sei quantos mais. O Rubinho foi assim. Portanto, eu continuo a dizer, é bom rapaz, eu conheço pessoalmente, bom rapaz, sim senhor, nada tenho a dizer, como pessoa não nada tenho a dizer. Agora, como técnico, falta-lhe o saber e o conhecimento. E nota-se, ainda agora no penúltimo jogo, quando ele ao intervalo, que ele queima, ele quando quis fazer as substituições, ele já tinha queimado as substituições, porque ele foi obrigado, o Nuno Mendes lesiona-se. Ele mete aquele moço que veio do... Mateus Reis mete, que é um bom jogador, mas ainda lhe falta muita coisa, ainda tem que partir muito a nós, como eu costumo dizer. Mas lá está, mas ouça, era aquilo que eu estava a dizer há bocado. Quem joga ao lado do Coates, desde que seja forte na marcação, parece que não é mau. Não, mas não repare, mas só que ele depois ao intervalo só tinha que fazer uma coisa, era tirar o Daniel Bragança e o João Mário, meter o Nuno Santos e meter o Mateus, o Mateus Nunes, e equilibrava a equipa. A gente nunca tinha perdido e empatado aquele jogo, nunca. E ele não, e depois quando ele quis fazer, ele já não pôde, porque agora só se pode fazer em 3 períodos as substituições, e ele entretanto as substituições fez as mal feitas.
má leitura de jogo, e é nesses pequenos pormenores que se vê a falta do canudo, pronto, digamos assim, a falta do livro, a falta do saber, a falta de ter andado noutros meios académicos ou não, a tirar cursos, ir a formações e tudo mais. Pronto, e agora, não sei, isto, nós temos agora um jogo com o Belenenses, depois temos em Braga, que vai ser um jogo extremamente complicado, porque o Braga tem uma equipa muito bem organizada, com jogadores... Eu ia dizer era que o Braga podia ganhar o campeonato deles. Pois, exato, pode ganhar o campeonato, ganhando ao Sporting aquilo... Jesus. Eles ganhando ao Sporting, acho que são 24 horas de fogo de artifício em Braga. De maneira, o Braga ontem jogou muito mal, não jogou mal, quer dizer, ele não joga mal, só que a intensidade de jogo é muito mais baixa, está a pagar a fatura também das competições europeias. Eu percebo isto tudo, mas eu não consigo conceber que o Sporting perca para uma equipa onde o Borja é titular. Exato. Pronto, mas repara, meu grande amigo, o futebol é fértil, o futebol tem momentos extremamente contraditórios contra si próprio, porque não é lógico, às vezes o futebol é uma coisa ilógica, digamos assim, porque é fruto do rasgo deste, do rasgo daquele, da atitude de um, da atitude do outro, e que depois se podem conjugar umas com as outras. Quando a equipa é harmónica, quando a equipa é coesa, quando a equipa é forte mentalmente, portanto, e que não tem medo, porque esta equipa do Sporting tem duas não virtudes, digamos assim. Não sabe jogar sem bola e tem um medo do êxito, que é uma coisa dele. E isto condiciona muita coisa. As atitudes individuais e as atitudes coletivas, no aspecto técnico, físico, psicológico, mental, como se vai a um lance, como se mete o pé na bola, que é, eu quando jogava a bola, quando metia o pé, a bola tinha que ser minha. Tivesse ele a altura que tivesse, eu era baixo, mas o jogador quando mete a bola num duelo individual, quando dá a disputa de bola, pé com pé, tem que meter a bola forte. É o que a gente chama na gíria forte. Mete o pé forte. E tem que meter para ganhar logo à primeira, não é à segunda, nem à terceira, nem à quarta. Não, porque isso cria desgaste. Cria desgaste físico e cria desgaste emocional. E até lesões. E depois andamos nisto, e ainda agora contra o Forense, eu não consigo na equipa com o Sporting, com a dimensão do Sporting, ter um treinador que é tão badalado, que faz um excelente, tem feito um treino, no outro dia fez um escrito, fui altamente criticado, até ser do grupo do Estado. Não sei, currículo dos indivíduos, que depois trataram mal, do interesse. E eu dizia, mas tão badalado, e comete aqueles erros de leitura de jogo, como é que isso é possível? Não sei o que é isto, não és bem fiel, és um lampião, vai levar assim, vai levar assado, e não sei, nem respondi, limitei a bloqueá-los, apaguei os comentários dessa gente, porque as pessoas, e voltando à pergunta que você me fez há bocado, as pessoas iam votar em quê? As pessoas vão votar no título, e depois, na subsequência do título, é este indivíduo, o Rubem Amorim, porque o Varandas, eu digo-lhe uma coisa, eu tenho para mim, para aquilo que eu tenho lido, para aquilo que eu tenho sabido, portas e travessas, por os contactos que eu tenho, não são muitos, mas serão alguns, o Varandas tem os dias contados. Por isso é que eles querem fazer as eleições antecipadas, porque já tem uma pessoa preparada. Eu outro dia falei com 3 ou 4 pessoas, tive aqui não é podcast, uma coisa aqui em particular, também como estamos agora a fazer, mas aquilo não foi publicado, você entre nós, e em que eu manifestei o meu desagrado, porque é que nós continuamos, está nos advogados, mas o povo sportinguista, a nação sportinguista, pelo menos aqueles que nos interessam, aqueles que votaram Bruno Carvalho, ou aqueles que são, eu já nem vou para a questão de ser pró-Bruno Carvalho ou não, vou para a questão de ser pró-Sporting. O futuro do Sporting está aqui em causa, com Bruno ou sem Bruno, com o A, com o Pedro, com o António, com o Eduardo, com o André, e essencialmente é o clube que está em causa. E o clube está em vias de deixar de ser como é, para passar a ser Sporting, eu até dou lá o nome, Sporting Futebol Clube SAD. Pronto. Certo. Pronto. Nós ainda estamos todos à espera da retificação ao orçamento para o povo votarmos, não é? Eu não consigo perceber como é que isto continua a funcionar quando são obrigados por lei e por estatutos a trabalharem de décimos. E como é que se fazem negócios de milhões? E como é que o passivo continua a aumentar como aumentou? Eu não percebo, sabe porquê? O Rogério Alves encontra a Medi,
resolve os problemas do Covid, pá, e no entanto não é capaz de marcar uma assembleia para a gente ir ver a correção ao orçamento, já viu? Exatamente, quando eu vejo o nosso Presidente da Assembleia Geral no programa na TVI após a entrevista do José Sócrates na TV 24 e lá botar discurso em dizer a presunção da inocência, toda a gente tem direito à presunção da sua inocência, e a defender-se, quando o indivíduo destes faz afirmações destas para milhões de pessoas, onde estão milhares e milhares de sportinguistas, e diz precisamente o contrário relativamente às nossas assembleias e a tudo o que nos diz respeito, é um grande mentiroso, é mentiroso, é um cobardolas, não tem outro nome. Mas isso não é de hoje. Pô, não é de hoje. Já vem. Ele já lá teve e já fez isto. É o ADN. Nós é que parece que nos esquecemos que ele faz. Aliás, isto sempre. Nós já falámos isto várias vezes. Se nós temos tido o azar, na altura do Godinho Lopes, de ter sido ele a ganhar as eleições para a Assembleia Geral, o Godinho Lopes não tinha caído. Pois não. O Pongol ainda estava no plantel, pá. Exato, o Pongol ainda estava no plantel, exatamente. O Pongol ainda estava no plantel, estás a brincar? Pois é só estas coisas, porque isto é, no fundo, portanto, se os meus 67 anos associado, conheci muitos presidentes, conheci muito dirigente, conheci muito atleta, conheci muito não sei o quê. Tudo que a questão é conheceu o presidente da mesa da Assembleia Geral pior que o Rogério Alves? Houve algum pior? Não vale jogar a carta do Jaime Marta Soares. Não, esse para mim. Esse anda lá na vida dele a desfalcar a Associação dos Bombeiros, deixa estar o homem como está-se a orientar. Pronto. Mas eu publiquei outro dia uma fotografia dele, aquilo parece um cadáver em pé, um cadáver falante, um aspecto horroroso, um homem sem coluna vertebral. Aliás, este Rogério Alves também usa e abusa, porque o Rogério Alves tem para mim uma coisa, eu conheço alguns advogados, muitos até, malta do direito e da justiça, tem juízo e tudo mais, e que dizem que é o maior, se não o melhor litigante na barra do tribunal, e ele tem um conhecimento da lei e do direito que ultrapassa a média do que é normal, digamos assim, e consegue dizer a um juiz e convencer um juiz: não senhor, isto não é preto, isto é cinzento ou é branco até. Portanto, do artigo tal, e é isto que eu tenho feito no Sporting. Meu caro, mas isso no meu livro é o que torna uma pessoa perigosa. Exatamente, por isso é isso que eu digo, é isso que eu quero referir. É extremamente perigoso para o Sporting, para a sociedade em geral. Houve um senhor nos anos 40 que convenceu a população alemã quase toda que a culpa da derrota na Primeira Guerra Mundial era do povo judeu. Pois, e a gente lembra-se o que é que isso deu, não é? Esses gajos que conseguem convencer muita gente de alguma coisa são muito perigosos. São perigosos, são demagogos, são ditadorzinhos, têm lá a costela ditadora, demagogos, e depois falam sempre de forma a que não haja contraditório. E isto é que é grave. Não, mas eles nem podem ter contraditório, porque o contraditório a eles é a verdade. Pois, exatamente. E eles o problema é esse. Não estão para ser afrontados a esse nível. E esse é que é o grande problema. Exatamente. E este país é um país de acéfalos, é um país de preguiçosos, mentalmente falando. É um país de inculto, porque e eu vejo aqui na zona onde estou, e há aqui muita gente licenciada, nem ser aqui nem daquele outro. Mas a cultura não tem a ver com estudos. Exatamente, são os incultos. E no entanto vejo aqui gente que nem a quarta classe tem, são extremamente pessoas interessadas, são extremamente pessoas que ouvem, que sabem analisar e que separam o trigo do joio. E este indivíduo, este Rogério Alves, é um indivíduo a falar às massas, consegue aquele bom falante, que é um bom falante, é um bom orador. Sim, mas nós não vamos esquecer que durante anos a fio no programa da SIC, o Rogério Alves era um defensor acérrimo de Bruno Carvalho. Exato. E do Sporting de Bruno Carvalho. Eu lembro-me bem disso, que eu dei lá que era estava lá um que até o filho, o sobrinho dele era meu aluno lá nos Salesianos, portanto, que é o Paulo Garcia. Sim.
que eu até podia contar aqui uma história, mas não vou contar porque não interessa. Mas depois particularmente eu vou contá-la relativamente a esse cavalheiro. Portanto, e esse indivíduo, como é um orador nato e sabe que quem está do lado dele ou mais próximo dele não tem conhecimento suficiente, baste, digamos assim, para poder contradizer e tudo mais. E depois tem as costas muito aquecidas, muito quentinhas, da maçonaria e de tudo o que envolve isto. Está a ver? Portanto, nada se faz na maçonaria sem o seu doutor. Mas lá está, isso é aquelas coisas que para mim são iguais ao litro. Para mim o que era importante era a malta chegar lá e dizer assim: o Rogério Alves está nesta lista, então eu voto naquela. Exato. Não, mas amigo Eduardo, mas eu concordo com aquilo que você diz e devia de ser assim, mas as pessoas não têm essa coragem e nem têm esse discernimento porque não sabem. Sim. Porque a informação não passa e a informação eu sou passa sincero. Eu tenho essa coragem, esse discernimento, e pronto, de vez em quando lá tenho que entregar um boletim em branco. Em mim poderá haver 10. Temos esse conhecimento, temos esse discernimento, temos essa coragem. Não, é só porque as listas em algumas eleições tiveram muito lixo, está a ver? Pois, exatamente, então não tem nada. Este indivíduo, lá está agora, que é o secretário-geral da Mesa Nacional Geral, fez as afirmações que fez quando foi o problema do cashball. Até vou-lhe dar o prémio como secretário-geral, é o segundo membro da mesa, é o presidente e o secretário. Isto é que é o Pedro não sei quê, que agora não me lembro. Sim, eu sei que é. É aquele que disse que não festejava títulos ou vitórias de jogos que tivessem envolvidos ainda naquele tipo de polémicas, não é? Exatamente, isto é estúpido, é burro, é burrinho, e depois querem fazer. Não, isso é a prova que o cashball nunca existiu, foi inventado. Nunca existiu, foi uma invenção, isto foi uma maquinação de tal maneira que agora eu gostava de saber quem foram os mandantes, porque isso é que devia ser investigado. O Bruno Carvalho. Até porque foi a tempestade perfeita, foi tudo no mesmo dia. Exato! Foi primeiro o cashball e de repente aparece lá alguns indivíduos lá na academia. E como é que a CMTV tinha lá a câmara apontada lá para onde é que eles vinham? Ora, se eu voltasse, eles tanto podiam vir do Norte como podiam vir do Sul, ou do Oeste ou do Oeste. E o cashball arranca numa capa do Correio da Manhã no próprio dia. Exatamente. No dia do ataque ao Alcochete, sim. E ninguém coincidências. Porque a nossa justiça também é má, é uma justiça má, porque tem maus profissionais da justiça. Digam completamente. A nossa justiça é um sistema predador do cidadão comum. Portanto, e se você tem dinheiro, consegue resolver os seus problemas na justiça, e se não tem dinheiro, vai dentro, passo agora a expressão, é castigado, é censurado, leva uma pena pesada, vai preso preventivamente, vai não sei, por tudo o que fizeram ao Bruno Carvalho e a outros cidadãos, nossos concidadãos que andam por aí, de outras questões, tudo mais. Eu tenho aqui um indivíduo, até bem agora detido. Aquela malta que esteve presa quase durante o ano por causa da situação de Alcochete, eu estou a crer que vão ser todos indenizados. Sim. Bom, o episódio vai ficar por aqui por agora, esta primeira parte. Para a próxima semana continuamos com a segunda parte desta entrevista. Muito bem, então até para a semana e muito obrigado. Até para a semana.